Bem-vindos mais uma vez à nossa 11ª leitura do livro O Fim da Procrastinação. Tô vendo aqui que tá meio torto. Esse tá melhor. Eu vou passar aqui a live para algumas pessoas e a gente já vai dar continuidade à nossa leitura, tá joia? Vamos então dar continuidade, né? Estávamos na página 167, estávamos falando sobre mapa mental, é importante fazer listas, para a gente não se perder, se organizar melhor. E aí aqui tá falando assim, como lidar com os imprevistos, que é a parte agora que a gente vai estar começando a falar. Se durante o dia surgir uma nova tarefa a cumprir, veja algumas possibilidades de como agir. Faça imediatamente, se surgir uma nova tarefa que seja extremamente importante. Se algo estiver pegando fogo, resolva-a na mesma hora. Apague o incêndio. Você também deve fazer imediatamente tudo aquilo que for necessário realizar muito rápido, digamos em 1 minuto. Inclua no mapa do dia se for algo urgente e importante, algo a ser feito hoje mesmo. Acrescente a seu mapa do dia. Anote na sua lista de tarefas. Se a tarefa não for urgente, acrescente a sua lista de tarefas e deixe para fazê-la outro dia. Anote na sua agenda. Se for compromisso com horário marcado, como uma reunião, anote na sua agenda. Anote na sua lista de ideias. Outra opção é incluir algumas tarefas na sua lista de ideias, caso não sejam muito importantes, mas mesmo assim, você queira garantir que não vai esquecê-las. Delegue. Sempre que surgir uma tarefa nova de última hora, avalie se é possível e adequado pedir a outra pessoa que a faça. Descarte se a nova tarefa não se enquadrar em nenhuma dessas outras categorias. Às vezes você pode simplesmente descartá-la, jogue na lata de lixo, sem remorso. Aprender a arte de dizer não é importante para você desenvolver o bem-estar mental de longo prazo. Porque há tarefas que às vezes surgem, mas que você não precisa incluir na sua tarefa diária, porque elas não são tão importantes assim, ou não vai ter significado importante para que você precise realizá-la. Ela pode simplesmente deixar de lado, porque não é uma coisa que vai ser benéfica, não vai nem beneficiar e nem vai prejudicar, né? É uma coisa que pode simplesmente deixar para lá. Assim como a gente faz em relações a críticas, a coisas que não fazem sentido pra gente, a gente deve fazer dessa forma também com as tarefas, porque nem tudo a gente deve abarcar pro coração, nem tudo a gente deve abarcar para as nossas coisas que temos que fazer. E aqui ele colocou o mapa, né, como lidar com os imprevistos. Aí ele colocou aqui o mapa do dia, se for uma tarefa extremamente urgente para que você faça na hora, né? Aqui, ó, tá falando. Se for algo que ao contrário, você vai descartar, tá com X aqui. Aí você tem a lista de tarefas embaixo, as ideias, né? Aqui a lista de tarefas, as ideias, a agenda. Tá tudo aqui para você, no caso, se você precisar. Se for uma coisa para agendar para outro dia, se for uma coisa, ideias que você teve, algo que você construiu de ideia porque houve essa nova tarefa, de repente ela abriu um link para você fazer algo diferente
Então você vai estar colocando aí. Lembrando, né, que para colocar as coisas urgentes em vermelho, né, as outras que não são em verde, para a gente poder saber exatamente o que é importante, o que não é, certo? Como usar o mapa do dia? Pegue papel e anote tudo que você quer fazer hoje. Dê a cada tarefa um nome claro e agradável. Desmembre tarefas muito grandes, agrupe tarefas muito pequenas. Circule essas tarefas com cores diferentes, de acordo com os níveis de prioridade. Aí no caso é vermelho, azul e verde. Crie um percurso usando setas para ligar as tarefas na ordem em que pretende realizá-las. Defina os horários em que pretende começar e também o horário que você vai concluir cada tarefa, que é importante você ter um tempo estimativo de quanto você vai realizar por cada tarefa. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Risque a tarefa no mapa do dia, assim que concluir. Faça uma pausa entre uma tarefa e outra, para recarregar seus recursos cognitivos. Transforme a criação do mapa do dia num hábito diário. Porque quando você faz esse mapa do dia, você já começa o dia ou já termina o dia, já sabendo todas as tarefas que você vai encarar e fica mais fácil, até porque você vai colocando na ordem de prioridade, né? O que você vai ter que fazer primeiro, o que não, quais são as mais importantes, quais são as médias, quais não são tão importantes. Então isso tudo faz parte da nossa vida cotidiana. E quando a gente coloca isso de uma forma mais planejada, nós conseguimos nos organizar de forma melhor. A nossa cabeça tem uma clareza mental, e isso é muito importante. Comece sempre, que ele fala, né, pelas tarefas desagradáveis, porque a gente tem assim aquele senso de querer fazer as tarefas mais fáceis primeiro. E isso não é interessante, porque a gente acaba procrastinando, empurrando com a barriga essas que são menos importantes ou menos desagradáveis. Às vezes nem é tão menos importantes, elas podem até ser importantes, mas elas são desagradáveis. Aquelas talvez que sejam importantes, que vai mudar o seu futuro amanhã, mas que você vive protelando. Então faça as tarefas que são desagradáveis primeiro. Comece pelas tarefas mais desagradáveis, fazendo-as em primeiro lugar pela manhã. Você pode criar 2 caminhos paralelos. Se empacar em um deles, passa para o outro. Você pode usar só o mapa do dia ou pode usá-lo junto com uma lista de tarefas, uma lista de ideias e uma agenda. Tem gente que não usa nada, então pelo menos começando com a lista de tarefas já tá bom demais, eu acho, né? Porque já vai se organizando. Por via das dúvidas, inclua fazer o mapa do dia na sua lista de hábitos. Você tem agora 3 principais ferramentas necessárias para combater a procrastinação de maneira eficaz. A visão pessoal vai lhe dar motivação. A lista de hábitos vai ajudá-lo a domar seu elefante e a fortalecer seu músculo da força de vontade. Então, esse músculo da força de vontade, ele nem sempre é exercitado. Então, a gente precisa de trabalhar esse músculo da força de vontade. O mapa do dia vai ajudá-la a escapar da paralisia decisória e fará você seguir em frente todos os dias. Você vai notar um aumento significativo na sua produtividade e na sua eficácia, mas para tirar o máximo proveito dessas ferramentas, é preciso aprender outra ferramenta essencial, como sair da zona de conforto. A zona de conforto das massas, o berço do mal, é o título aqui. Certo dia, li no jornal que um dos psicólogos mais influentes do mundo, o professor Philip Zimbardo, cujos estudos e livros inspiraram fortemente nosso trabalho, visitaria minha cidade. Assim que soube disso, pensei que precisávamos nos conhecer pessoalmente.
Meus colegas e eu superamos os temores iniciais e escrevemos a ele para marcar um encontro. Ao superar nossas limitações, estávamos sem saber, fazendo algo sobre o qual acabaríamos conversando com o professor Zimbardo durante todo o nosso encontro. As informações que ele nos passou foram tão valiosas que me estimularam a melhorar muito minha visão pessoal. Zimbardo nos ensinou a criar o hábito de se tornar um herói de todos os dias. O que passa pela cabeça de pessoas ruins? Como você se comportaria se fosse um carcereiro? Porque algumas pessoas se comportam cruelmente e enquanto outras agem como heróis. Felipe Zimbardo tem dedicado toda a sua vida a responder tais perguntas. Felipe Zimbardo, essa obra que ele faz, parece que é bem interessante. Depois vocês podem dar uma olhada. Sua obra mostrou que a pessoa comum, originalmente boa, pode ser influenciada por seu entorno a fazer coisas ruins. E não importa se estamos falando de um pai de família, um líder religioso ou um cidadão até então correto. Em seu famoso, mas um tanto controverso experimento da prisão de Stanford, Zimbardo escolheu de um grupo de voluntários os mais normais e saudáveis. Numa prisão de porão simulada, atribuiu a metade dos participantes o papel de guardas e a outra metade do papel de prisioneiros. O que aconteceu foi que, após poucos dias, os guardas começaram a tratar os prisioneiros com crueldade. Os participantes aprisionados foram humilhados, sofreram abusos psicológicos e foram submetidos a punições horríveis, mas bem planejadas. O experimento teve que ser interrompido antes do previsto. Como psicólogo, Zimbardo também estudou os maus tratos cometidos em Abu Ghraib, uma prisão real no Iraque, onde os prisioneiros eram iraquianos e os guardas americanos. Aqui também, os guardas exibiram um comportamento extremamente cruel para com os prisioneiros, porém, por não ser um experimento controlado, a situação não chegou ao fim após poucos dias. Em Abu Ghraib, o mal ficou fora de controle por um tempo terrivelmente longo. Deve ter sido horrível e extenuante para cada uma dessas pessoas que estavam presas. Além de estar presa, não poder ir a lugar algum, ainda sofreram esses abusos psicológicos, punições que realmente acabam com qualquer um, né? O que faz as pessoas se tornarem más nessas situações? A pesquisa de Zimbardo demonstra quão poderosa pode ser a influência da mentalidade do rebanho ou comportamento de manada. Tem muitas coisas que só fazemos porque outras pessoas estão fazendo. Para evitar a pressão social e o desconforto que sofreríamos se não seguíssemos o rebanho. Ou seja, em geral, as pessoas não são más, só são incapazes de se afastar do rebanho ruim e de se rebelar contra ele. É como uma situação atribuída a Albert Einstein. O mundo não será destruído pelos que praticam o mal, mas por aqueles que os observam sem reagir. O comportamento de manada explica por que permanecemos em certas situações desfavoráveis, por medo de que, se tentarmos melhorar de vida, os outros nos invejem. Então a gente às vezes fica realmente parada, como Einstein fala, a gente não reage, a gente não tem a atitude, vamos dizer, do herói, né? Para sair da zona de conforto e acaba ficando nessa situação como se fosse um motor que estivesse funcionando e não parasse o tempo todo, porque quando ele para, parece que a vida parece sem sentido, não estar mais fazendo a mesma conexão que faria antes.
Para muita gente, sair do grupo é tão desagradável que eles o seguem mesmo que estejam indo direto para o abismo. É uma falta de personalidade também, né? Porque a pessoa tem tanto medo de ficar sozinha que acaba seguindo uma pessoa que não vai também para um lugar bom. Às vezes, basta surgir alguém que haja com autoridade para ser seguido. E assim, os indivíduos incapazes de deixar o rebanho se tornam cúmplices do mal. O filósofo Edmund Burke disse o seguinte sobre os riscos de se tornar um membro passivo de um rebanho. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Então, como é possível que às vezes apareça alguém que consegue deixar o rebanho e apontar seus erros? Como é possível que algumas pessoas parem para ajudar outras quando vem um acidente de carro, enquanto outras simplesmente seguem em frente como se nada tivesse acontecido? Afastar-se do rebanho é uma manifestação da habilidade que Zimbardo denomina heroísmo. Durante o experimento da prisão de Stanford, uma heroína emergiu dentre os pesquisadores. Foi ela quem se deslocou da multidão quando o experimento fugiu do controle e quem convenceu Zimbardo a interrompê-lo. Essa mulher, aliás, viria se casar com ele. Em Abu Ghraib, um jovem soldado se tornou herói. Apesar dos riscos, ele conseguiu romper com o rebanho e denunciou o que vinha ocorrendo na prisão. Em nosso encontro, Zimbardo nos explicou que todos podem treinar o heroísmo e aumentá-lo gradualmente. Suas pesquisas mostraram que ninguém nasce herói, torna-se com o tempo. O título agora é Ferramenta Heroísmo. Embora a palavra heroísmo seja normalmente reservada para atos extraordinários, é apropriado usá-la para descrever uma habilidade que você pode usar todos os dias. A coragem de saltar nos trilhos do metrô para salvar a vida de alguém e a capacidade de vencer a procrastinação têm a mesma base. São apenas níveis diferentes da habilidade de sair do conforto intencionalmente. Todos nós temos zonas de conforto que podem ser físicas, como uma cama quentinha de manhã, ou sociais, como ser parte de um grupo e fazer tudo o que os outros fazem. Boa noite. A maioria das coisas importantes que precisamos fazer para realizar nossa visão pessoal está localizada fora da nossa zona de conforto. Estar nas zonas de conforto, como teria dito Albert Einstein, aquele que segue a multidão geralmente não irá além. Aqueles que caminham sozinhos provavelmente chegarão a lugares onde ninguém esteve antes. Se você quer acordar cedo, precisa desligar o despertador e se levantar da cama. Se quer ajudar alguém que sofreu um acidente, precisa parar o carro e saltar e começar a agir. Se quer conhecer alguém, a primeira coisa que precisa fazer é iniciar uma conversa. Se quer ter um negócio próprio, precisa marcar reuniões de negócios. Se quer levar uma vida plena e realizada, precisa aprender a superar a procrastinação. Graças à adaptação hedônica, a gente se acostuma com qualquer zona de conforto. Pode ser a cama mais confortável do mundo depois de aproveitá-la por uns dias de preguiça. Você já não vai mais achar tanta graça. Portanto, sair da zona de conforto é um passo fundamental para alcançar a felicidade. Se você aprender a superar a si mesmo, o centro de recompensa do seu cérebro será ativado com mais frequência, liberando mais dopamina.
Então ele fala que o heroísmo, tô só recapitulando, é você conseguir sair da zona de conforto, não ficar assistindo apenas ou somente seguir a manada, ver que as coisas muitas vezes estão erradas e não sair disso, ou simplesmente nem percebe que certas coisas estão erradas porque você continua seguindo, não está percebendo. Muitas coisas ocorrem na nossa sociedade que muitas vezes são banais, mas na verdade, se a gente olhar o nosso lado moral, não são tão normais assim. A gente precisa de ter uma reflexão constante em relação às coisas que nos ocorrem, em relação a nós mesmos, a nossa vida cotidiana, para que a gente possa estar melhorando esse nosso desempenho em relação à nossa melhoria contínua, a nossa vida, a nossa mentalidade e os nossos sentimentos também. Porque quando a gente começa a ter aquele músculo, né, da motivação, da gente sair da procrastinação e começa a exercitá-lo, a gente vai se sentindo melhor com a gente mesmo e conseguindo alcançar outros voos. Porque nada como um passo por vez. A gente não precisa de olhar o elefante como um todo, mas em partes. Então, por isso que no começo aqui do livro, até na outra vez, a gente fazer algumas tarefas grandes, a gente ficar fazendo em menores, a gente está dividindo-as, para que nós não ficamos com aquela impressão de que não damos conta. Então, se a gente está querendo, se aquilo está lá na nossa cabeça, se está lá começando no nosso íntimo querer que a gente tenha essa mudança, a gente tem que aprender a nos corrigir, a dar estímulo a essa vontade de mudar. E assim a gente oferecer algo melhor para nós mesmos, estarmos mais felizes e estarmos mais felizes com os outros. Continuando. Aprender a ser um herói é mais uma peça fundamental no aumento da disciplina. O heroísmo é o que chamamos de micro-hábitos. Um hábito comum é algo que se faz uma vez por dia, enquanto o micro-hábito é algo que devemos ter sempre em mente. Quanto mais capazes de heroísmo você se tornar, menos vai procrastinar, e assim melhor vai realizar a sua vida pessoal. Como treinar para ser mais heróico? Em nosso encontro, Zimbardo pegou uma das minhas canetas hidrográficas e desenhou um grande ponto preto na testa. Sua intenção era demonstrar um método fácil de treinar o heroísmo. Se você passar o dia inteiro com um ponto preto na testa, ao caminhar, ao pegar o ônibus, ao fazer compras, ao conversar com as pessoas, ao pouco vai deixar de se incomodar com as pessoas te olhando estranho. Vai se acostumar a ser diferente. A pressão social desagradável aos poucos vai diminuir. Você vai se acostumar a sair da zona de conforto social e vai aprender a se destacar do rebanho. Zimbardo nos explicou que heróis são sempre meio dissidentes. O herói de Zimbardo não é tão influenciado pelos que o cercam. Ele consegue se destacar da multidão e ser o primeiro a agir. E consegue fazer isso porque com treino se habituou a essa sensação. Essas pessoas têm mais probabilidade de parar para prestar socorro ao verem um acidente, enquanto todos os outros que seguem com o rebanho seguem em frente. O heroísmo real ocorre quando não tem ninguém em volta. Quase toda a procrastinação ocorre atrás de portas fechadas. A fim de derrotá-la, você precisa aprender a ser um herói diante de si próprio. Então, nós temos que sermos herói para nós mesmos, mudarmos a nós mesmos. Não é ficar olhando o defeito do outro, o que o outro deixou de fazer, ou o que está fazendo de errado. Mas sim, lapidar a si mesmo. Você, como uma pedra bruta, como se fosse um diamante, nós somos assim. E assim você tem que lapidar-se. Não é à toa que dizem que nosso caráter é o que fazemos quando ninguém está olhando. Então, a gente é uma coisa na sociedade e às vezes é uma coisa quando estamos sozinhos.
Como o heroísmo é um micro-hábito, convém tê-lo em mente o tempo todo. Talvez seja válido, inclusive, transformar a prática de sair de zona de conforto em uma espécie de paixão. Mas como fazer isso? Sempre que tiver a chance, tente sair da zona de conforto. Dê ordens a si mesmo e cumpras. Digamos, puxe papo com um estranho sentado ao seu lado do ônibus, ainda que não tenha vontade de fazer nada específico. Proponha-se a fazer o que for mais desagradável para você naquela situação. Sempre que tiver a oportunidade de ser um herói, aproveite-a, seguindo a regra dos 3 segundos do samurai. Haja no espaço de tempo de 5 batimentos cardíacos. Se você começar a pensar demais, seu cérebro vai começar a racionalizar, criando justificativas para você permanecer na zona de conforto. Então, quando ele falou assim, quando o despertador tocar, levante. Se a gente começar a pensar demais, a gente vai para um lado, para o outro, vai rolando, enrolando, enrolando. Esse é um exemplo que eu estou pegando, dele. Você pode treinar ser um herói do dia a dia, usando o já mencionado recurso de começar suas obrigações pelas desestimulantes, para se sentir encorajado a agir heroicamente pelo resto do dia. Lembra que a gente estava falando sobre o mapa mental e as listas de tarefas? Para a gente começar a fazer logo no começo da manhã as mais desagradáveis? Justamente para isso, para a gente poder sair já logo no começo da zona de conforto, fazendo aquela tarefa que é mais difícil, mais complexa, ou que vai demandar um pouco mais de esforço físico ou mais esforço mental, digamos assim. Por exemplo, eu pratico o heroísmo matinal fazendo atividade física logo ao me levantar, seguida de um incômodo banho frio. Ai, com esse frio que tá fazendo, Deus me livre. À medida que você treinar o heroísmo, vai aumentar o número de ações importantes realizadas. Ser um herói é uma das pré-condições mais importantes para viver com plenitude. Philip Zimbardo sintetizou isso da seguinte maneira: o núcleo da sua vida pode ser reduzido a 2 tipos de ações, as feitas e as não feitas. O heroísmo é a 4ª das principais ferramentas deste livro, junto com a visão pessoal, a lista de hábitos e o mapa do dia. Ele cria um grupo interligado de métodos para combater a procrastinação. Vou dar um exemplo de como essas ferramentas podem funcionar em conjunto. Sua visão informa quais tipos de ação diária devem entrar na sua lista de hábitos e quais tipos de tarefas devem entrar no seu mapa do dia. Sua lista de hábitos pode incluir itens como reler minha visão pessoal ou criar mapa do dia. A última tarefa do mapa do dia pode ser preencher sua lista de hábitos. Para completar o heroísmo, aumenta as chances de você fazer pleno uso desses outros métodos. Entendeu? Então, você pode fazer isso logo no final do dia para você já tá lá. Uma das suas rotinas é fazer o seu mapa mental. Então, a gente tem a visão pessoal, o valor do tempo, a motivação intrínseca baseada na jornada, que nós já vimos, a lista de hábitos, treinar o nosso elefante para a gente não fazer tudo de uma vez, formar hábitos. Falamos do mapa do dia, da paralisia decisória, da gestão do tempo, para a gente poder ter a relação do que é mais importante, do que não é, colocar tempo para cada tarefa ser realizada. E o heroísmo, que é sair da zona de conforto. Vamos fazer aqui uma recapitulação que ele colocou aqui no livro. Recapitulando o capítulo disciplina. A principal causa da procrastinação é a incapacidade de exercer a autorregulação, isto é, dar ordens a si mesmo e de fato cumpri-las. Esse problema se deve ao fato de que muitas vezes o neocórtex racional, seu domador, dá ordem, mas o sistema límbico emocional, que é o mais antigo e mais forte, seu elefante, não lhe dá ouvidos.
A autorregulação depende dos seus recursos cognitivos, isto é, o músculo imaginário da força de vontade, que expressa o nível de energia de seu domador no momento. No decorrer do dia, você pode repor esses recursos, bem como pode aumentar a capacidade de armazenamento deles ao longo do dia. Então, se você conseguir fazer as concretizações de tarefas, você vai conseguir melhorar esses recursos cognitivos que você tem para resolver essas coisas, né? E no caso, aumentar o músculo da força de vontade. Para repor seus recursos cognitivos, é preciso fazer pausas regulares, programadas ao longo do dia. Faça uma caminhada de 5 minutos, coma uma fruta ou beba um suco. Já se quiser fortalecer esses recursos, é preciso gradualmente formar novos hábitos. A ferramenta Lista de Hábitos vai permitir que você se esforce todos os dias para adquirir bons hábitos e, ao mesmo tempo, parar com os maus hábitos. É importante incorporar a filosofia Kaizen. Pequenos passos levam a grandes mudanças. A paralisia decisória é depois da falta de autorregulação. O segundo maior fator de esgotamento de recursos cognitivos. Quanto menos decisões você precisar tomar durante o dia, mais energia terá para agir. O mapa do dia vai ajudar você a planejar cada dia, definindo prioridades, horários e a ordem da realização das tarefas. Será uma grande ajuda contra a paralisia decisória no decorrer do dia, porque aí você fica se pensando o que eu tenho que fazer agora. Não tem que pensar, não vai ter esse esgotamento dos recursos cognitivos, porque já vai estar tudo pautado ali no mapa mental, no mapa do dia, perdão. Você pode ampliar o mapa do dia com outros comportamentos úteis, como a lista de tarefas, a lista de ideias e uma agenda clássica. Juntos, eles formam um sistema integrado de gestão de tarefas e do tempo. Ao treinar o microhábito do heroísmo, você aprende a sair da sua zona de conforto social e física. Sair da sua zona de conforto vai aumentar as suas chances de viver o mais plenamente possível. Em termos gerais, a disciplina é uma habilidade que ajuda a caminhar rumo à realização da sua visão pessoal. Ou seja, a disciplina é o oposto da procrastinação. Faça uma nova autoavaliação da sua disciplina e do uso que você faz das ferramentas a ela relacionadas. Recomendo que faça reavaliações regulares. Você vai constatar que quanto maior a nota dada ao uso da lista de hábitos no mapa do dia e do heroísmo, maior será a sua disciplina. Tá bom? Então, você vai dar uma nota de 1 a 10 para disciplina, lista de hábitos, mapa do dia, para o heroísmo. Agora, tem um outro capítulo que está escrito assim, resultados. Como encontrar a felicidade e conservá-la. Então, já está ficando um pouco, bastante páginas já lidas e acredito que fica mais fácil a gente passar por um outro tipo de assunto numa próxima leitura. Aí a gente vai ler esse aqui, esses resultados, como encontrar a felicidade e conservá-la. Lógico que um assunto vai entrelaçando ao outro, mas é bom a gente falar sobre coisas que são interessantes de forma paulatina para a gente poder entender melhor como funciona esse fim da procrastinação, tá certo? Eu vou me concentrar aqui e agradecer. Vamos respirar fundo. Deixe seus ombros relaxar, sua língua relaxar.
seu coração relaxar, preste atenção na sua respiração, acompanhe a sua respiração. Relaxe a sua bacia, suas pernas, seus joelhos, suas canelas, seus pés. E sinta uma paz invadir o seu ser nesse momento, trabalhando ao perdão por muitas vezes não estar conseguindo ter a disciplina necessária, o heroísmo que falamos hoje, mas que isso se torne latente no seu coração. E os sentimentos de paz invadam seu coração e sua mente, te trazendo conforto, emoções de merecimento, contagiando todos os seus membros do corpo com saúde, alegria, foco nos resultados e amando o seu hoje, o seu dia a dia, a confecção das suas organizações, do seu trabalho, do seu planejamento, estar interligado sempre no hoje, mindfulness. Esse é um grande segredo para estarmos mais conectados conosco mesmo. Essa conexão com o divino que tanto precisamos, renovar a cada dia, para que possamos ter mais fé, mais força, melhorando esse músculo da motivação, com essa reconexão diária, que possamos tirar sempre um tempinho para fazer essa reconexão com a meditação, com a respiração, com as orações, mantras, conforme você se sentir mais adequado, tá joia? Vamos abrir os olhos agora, vamos voltar agora à realidade, certo? Espero que você tenha gostado da leitura de hoje e a gente se encontra na próxima leitura aí, tá joia? Beijo, fiquem com Deus.